Sejam muito bem-vindos à casa, né? E depois de um início de noite tão belo quanto esse musical, né? Eu acho que todos nós estamos muito elevados aí, para que a nossa noite possa ser a melhor possível, tá bom? Eu escolhi um assunto para a gente conversar hoje, e aí gostaria de deixar todos vocês muito à vontade para perguntar, falar, se manifestar, que não é nenhuma palestra, é um bate-papo de segunda-feira à noite entre irmãos, tá? Então fiquem muito à vontade. O assunto que eu escolhi para a nossa prosa de hoje é a gente falar sobre a compaixão. Nós estamos vivendo um momento no Brasil muito particular, em que a gente está percebendo, né, o quanto a população brasileira está se movimentando em prol de uma causa, em prol de irmãos que estão muito distantes de nós, mas que estão passando por uma situação muito singular. E que, claro, aquilo que eles estão passando no contexto deles, nós podemos passar amanhã ou depois de uma outra forma aqui também. Então, que a gente possa, né, a partir aí que a gente vai conversar hoje, exercitar ainda mais a compaixão no planeta Terra, tá? Considerando que nós estamos aí numa fase, né, de provas e expiação para a regeneração, e que nós precisamos muito mudar as nossas condutas, as nossas vibrações, para também, sem avaliar se vale a pena ou não, ou se o outro que vai receber a nossa ação merece ou não merece, tá? Então, quando nós partirmos para fazer algo que se enquadra dentro de compaixão, que a gente possa ser o budismo, que também é espiritualista, né? Fala sobre a questão da compaixão. Então ele diz que nós podemos ter 5 tipos de compaixão. Uma delas é o acolhimento com ternura. Aí a gente vai usar todas as nossas potencialidades e qualidades do ser. Eu acho que é o que essa casa faz com todos nós. Todos nós somos acolhidos aqui com muita ternura. Todos que cruzam por esta porta entram e não há nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de reciclagem. A gente entra por aqui, podemos ser cristãos ou ateus, podemos ser espíritas ou não, podemos ser o que a gente é, não importa, todos aqui são irmãos e filhos, né, do mesmo Pai. Então esse acolhimento com ternura, ele faz toda a diferença quando nós precisamos muito do outro diante das nossas dificuldades. Depois é a questão também da generosidade e da riqueza. E aí entra a ajuda prática e material. A gente pode pensar lá no Cristo, quando ele precisava falar com aquela multidão, e aquela multidão faminta, o que ele percebeu primeiro? Que eles precisavam comer materialmente dizendo. Que só depois da comida eles conseguiriam ter a palavra. E aí então ele distribui pão e peixe. E aí depois as pessoas então o escutam. Então muitas vezes a gente também precisa entender qual é a necessidade imediata da pessoa. Adianta a gente querer passar a palavra se primeiro a pessoa está precisando de um prato de comida ou de um cobertor. Aí depois, com certeza, a palavra cai com muito mais precisão. Também a gente precisa despertar a força interior da pessoa. A gente precisa ser estímulo na vida dos outros. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho precisando apenas de uma palavra, ou às vezes precisando apenas de um aperto de mão, ou precisando e muitas vezes a prosperar, a progredir também. Em alguns momentos a gente precisa, né, partir para o grito, para a bronca mesmo. É aquele momento que a pessoa está precisando ser chamada à razão. A pessoa praticamente não está entendendo nada do que está acontecendo, e aí você precisa dizer a ela. E aí o Cristo fez o que no tempo,
quando o pessoal estava totalmente desrespeitando a paixão. Que cada um veja aonde que se enquadra nesse momento a sua capacidade. Tá? Talvez eu hoje tenha condições de materiais, né, ajudar as pessoas, né, e um tanto de outros comportamentos. E aí é importante a gente voltar lá na época do Cristo, né, e pensar o que o Paulo de Tarso significou para a história do Espiritismo. Precisa entender que nós precisamos agir naquele momento, naquela situação, que a gente se considere às vezes sozinho no meio da multidão, mas não importa. Façamos a nossa parte, porque na verdade, cada um de nós é um ser individual e universal. Eu posso estar ajudando o meu semelhante, mas em primeiro lugar, eu estou ajudando a mim. Eu, quando digo que a gente não tem que se preocupar com os conceitos alheios, é porque quanto mais materializado o ser, mais ele se preocupa com os valores mundanos. Quanto mais espiritualizado, mais ele vai dar valor aos preceitos cristãos. Então a gente também consegue medir onde nós estamos, em que patamar que eu estou em termos de evolução espiritual, ainda preocupado com o que os outros pensam de mim, ou disposto a fazer de mim o melhor instrumento do Cristo para evoluir a minha pessoa e aos meus semelhantes. Tá? E aqui, é claro, que a gente sempre vai estender a mão para auxiliar mesmo. A gente vai estender as mãos para doar, para cada um que está aqui presente poder receber o que nós temos de melhor. Claro, cada um dentro da sua condição. Não vamos dizer que todos nós somos iguais na condição de doar. Tem pessoas que talvez consigam doar a palavra, outros doar os bens materiais, e outros ainda dizer assim, olha, nesse momento eu não tenho como dar nada, porque ainda não estou pronto para isso. Bacana. O fato da gente reconhecer que nós ainda não estamos prontos, também faz parte. Uma coisa que a gente precisa entender, tá? Muita gente diz que tem compaixão dos outros, e na verdade, muitas vezes a gente tem pena das pessoas. E aí aqui eu faço questão da gente separar o que é compadecer e o que é sentir pena, tá? Então, quando a gente fala compadecer, é sofrer como. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Não significa aprovar suas razões, sejam elas boas ou más. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. Isso é muito importante, tá? Se nós pegarmos hoje o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente poderia dar várias justificativas para aquilo lá. Mas enquanto eu estou tentando justificar o porquê de tudo aquilo, eu estou perdendo tempo de ajudar naquilo que eu posso. E se eu... mas eu vou doar e eu não sei se isso vai chegar no seu destino. Faça a sua parte. Eu vou tirar algo da minha casa e vou mandar para as pessoas. Você está dando de si o seu melhor. Essa pessoa que eu estou ajudando, ela tem um passado que não é muito legal. E o meu? E o de vocês? Alguém aqui pode levantar a mão e dizer que já é um anjo? Será que nós temos condições de julgar uns aos outros perfeitos? Tirando alguns poucos missionários que reencarnam com uma missão de ajudar a gente a progredir um pouco mais rápido. Então, gente, quando nós julgamos, perdemos a chance. Então, compaixão é isso, é você sofrer com o outro, é estar no lugar do outro. Quando eu vejo aquele pessoal ali, depois que a água bate, é um sentimento comum à maioria das pessoas que se sentem tristes ao verem alguém numa situação delicada. E aí o que é a pena? A pena é aquilo que eu passo pela rua, a pessoa está lá dormindo ao relento e eu não sou capaz de tirar minha blusa da ela. Do lado do sofrimento,
problemas e aflições, o homem passa a não perceber os sofrimentos do seu próximo. E aí a gente começa a lembrar das leituras, né, das dores, passa uma sensação de felicidade, de realização, de alegria, mas que no seu interior são pessoas extremamente tristes, sozinhas, solitárias, sem amizade, né? E aí, eu queria fazer um exercício com vocês agora. Um exercício muito simples, muito prático, e que eu gosto muito de fazer. É a gente dizer boa noite para quem está do nosso lado, pegar na sua mão e perguntar se ela está bem. Perguntar pelo seu nome e se apresentar. Pessoal, esse é um gesto tão simples, tão básico, tão importante e que a gente tem deixado de lado, principalmente pós-pandemia. Quantas pessoas que a gente estende a mão e a pessoa faz assim? É verdade. Você fala assim, tudo bem, como vai? Não, abre essa mão, vamos pegar, depois vem lá. Pessoal, o ato da gente pegar na mão do próximo, isso dá para ele uma segurança, uma confiança, um respeito muito grande. Outro exercício que a gente precisa aprender a refazer é quando a gente estiver assim num ambiente pequenininho que entrar alguém, bom dia, tudo bem? Entrar no elevador, olá, como vai? Cumprimentar as pessoas. Às vezes eu faço papel de doido na rua, eu passo na rua caminhando e dizendo para as pessoas, bom dia, bom dia, bom dia. As pessoas vão olhando assim, achando que é esse maluco, né? Bom dia. Alguns dizem bom dia, outros ignoram. Não tem problema. Lembrando também, gente, que tem uma coisa muito importante que a gente não pode se esquecer. Nesse ambiente agora, talvez nós tenhamos aqui 80 encarnados. Mas a gente pode ter mais de 300 desencarnados. 300 desencarnados nos acompanhando, nos observando e vendo de que maneira que a gente pode ajudar no processo evolutivo deles. Alguns estão conosco só pela obsessão pura e a gente pode mudar a nossa conduta. Outros são simpáticos, estão aqui conosco nos amparando, mas com pequenos gestos a gente consegue também ajudar muito o plano espiritual, tá? Não se esqueçam disso, tá bom? A gente sempre tem 1 ou 2 encarnados e mais de meia dúzia desencarnados nos acompanhando, tá? A noção da reencarnação nos permite avaliar que hoje estamos num momento evolutivo para o nosso aprimoramento. Porém, numa futura reencarnação, podemos vivenciar uma experiência de vida que hoje temos dificuldade de aceitar. Vamos pensar o seguinte, né? Hoje, a gente pode se dar o luxo de dizer que reencarnamos num ambiente bom. Brasil, temos uma casa, uma família. E aí, quando eu olho para uma Somália, quando eu olho, né, para lugares aí que estão passando por grandes dificuldades no mundo, e a gente pode fazer algo por eles também, que pensemos que a gente nas próximas possamos estar por lá. E que muitos aqui podem ter vindo de lá. Infelizmente, né, no Espiritismo a gente pergunta muito para as pessoas assim, o que você acha que você foi na vida passada? Ah, do jeito que eu sou, uma rainha. Né? Aí outro, eu acho que na África eu fui algum rei, alguma coisa, porque eu sou muito assim, né? A gente nunca escuta ninguém dizer assim, eu fui um escravo, um servo, um pobre coitado. Muito raramente alguém assumiu. Mas é isso mesmo que a gente já foi oscilado, tá? Então, a reencarnação, para quem acredita, claro, né, sabe que são diferentes estágios do nosso processo evolutivo. Hoje eu estou numa condição, gente, boa demais da conta. E não é porque eu não mereço, que eu também não sou falso humilde. É porque eu
mereço, senão eu estaria em outra condição. Só que a minha futura condição vai depender do que eu estou fazendo agora. Então não pensem vocês que nós estamos perdendo nosso tempo. Ao contrário, nós estamos aqui plantando o nosso futuro espiritual. Qual planeta que nós iremos? Não sei. Vamos permanecer aqui? Vamos para o outro nível da Terra? Será que já tem alguém aqui que merece um planeta feliz? Talvez cada um saiba disso. Mas aproveitemos agora essa reencarnação para a gente fazer o nosso melhor pelo semelhante. Segundo Kardec, fora da caridade não há salvação. Os espíritas conhecem muito bem essa massa, né? E aí, o que significa isso? Empatia pelo próximo, assim como a compaixão. É se colocar mesmo no lugar do próximo. É viver o sofrimento do próximo. É fazer com que a gente sinta por ele o que ele realmente necessita. Tá? Agora, eu queria dar alguns exemplos de compaixão que a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Mas aonde que eu fui buscar esses exemplos? Lá no Cristo, há 2000 anos atrás. Mas o Cristo, 2000 anos atrás, você acha que ele serve para os dias de hoje? O Cristo nunca foi tão natural quanto hoje. O Cristo não envelhece, o Cristo não passa de moda. O Cristo está conosco, acompanhando. Tá? Então aqui, a gente vai pegar só alguns exemplos e aí vamos colocar esses exemplos no nosso cotidiano. Primeiro, vamos lembrar a história do bom samaritano, né? Em poucas palavras, é aquele homem que viajava de Jerusalém para Jericó, foi atacado por ladrões, deixado à beira da estrada. Alguns sacerdotes religiosos passaram por ali e nada fizeram. Aí um samaritano passa, vê, tem compaixão dele, cuida, leva para uma hospedaria, paga suas despesas, diz para que o hotel cuide dele da melhor forma possível e segue seu caminho. O que essa parábola, né, ensina para a gente? Que nós precisamos ajudar o nosso próximo, principalmente os necessitados. E que a gente não pode hesitar em ajudar. A gente tem que ser muito assertivo, mas não hesitar em ajudar. Tá? E que nesse caso aqui, quantas vezes no nosso caminho tem alguém precisando de ajuda e o que nós fazemos? Passamos por cima, colocamos do lado e a gente segue adiante como que aquilo não fosse por isso. E aí, gente, eu estou dizendo isso aqui como se fosse um estranho, né? Quantos dentro de nossas casas, de nossas famílias, que é esse samaritano aqui, caído na beira da estrada, cheio de feridas, abandonado, precisando da gente e a gente não se dispõe a ajudar. Quantos amigos estão hoje precisando da gente e a gente não se dispõe a ajudar? Um lado muito ruim da pandemia, porque ela também teve muita coisa boa, mas um lado muito ruim dela foi que as pessoas que tinham uma tendência à solidão e ao egoísmo, a pandemia reforçou. E aí hoje tem muitas pessoas que não conseguem ainda sair da bolha da pandemia para viver o mundo que se abriu para ela. E aí continua sozinho, egoísta e não vê o próximo mais próximo. Tá? Depois, a gente tem também um outro exemplo que é quando Jesus cura os enfermos, né? E aí, por onde ele vai passando, a gente tem certeza, né? Porque as mensagens vão dizendo isso, a energia que o Cristo tinha de curar. Mas muito mais do que ele curar, o que ele fazia também? Ele perdoava. Ele curava, perdoava e pedia para a pessoa, vai em frente, né? Siga seu caminho. Muitas vezes a gente perdoa, não cura, não perdoa, porque eu digo assim, eu te perdoo, mas se possível a gente não cruzar mais o mesmo caminho, eu te agradeço, tá legal?
Perdão, gente, é a gente perdoar de coração, tirar aquilo da alma e a gente poder encontrar a pessoa e abraçar e se sentir amparado. Não, mas isso é muito difícil. É claro, você só está escrito pela Bíblia. Não é fácil mesmo. Abraçar o inimigo não é fácil mesmo, não é? Mas a gente tem que exercitar. E o Cristo fazia isso muito, ó. Compaixão para com os doentes, tanto físico como espiritualmente. Nós somos doentes muitas vezes mais da alma do que do corpo. E a casa espírita está aqui para isso, para nos ajudar, para nos socorrer. A água fluida, que muitas vezes a gente toma, ela é um remédio importantíssimo para a alma e para o corpo também. Tá? Depois, a questão também do alimento, que eu dei o exemplo para vocês, de quando o Cristo foi fazer, né, a palestra lá no lago de Cafarnaum, e primeiro ele percebeu que ele precisava o quê? Comida, para depois ele dar a palavra. E a gente também muitas vezes é assim. Então, quando a gente for chamado para cuidar das necessidades físicas, a gente também dê uma palavrinha com essas pessoas, tá? Se você puder, e quem acreditar, energiza as coisas que você dá, coloque o seu melhor nas suas doações, para que o próximo possa receber isso também em forma de energia. A questão do leproso, né? Com os marginalizados e rejeitados pela sociedade. Infelizmente, pessoal, nós ainda vivemos muito uma sociedade dessa época do Cristo, quando a gente exclui as pessoas que a gente considera diferentes. Isso aí a gente pode ver em todos os momentos, né? O que é o diferente? É aquilo que não se encaixa na chamada normalidade. E aí então a gente julga, discrimina e marginaliza. Tá? Isso serve para as pessoas que têm doenças, para as pessoas que são deficientes, para as pessoas que muitas vezes estão, né, numa situação diferente da grande massa. Isso serve para as pessoas que hoje precisam de nós, muitas vezes, tratamento espiritual, mas que são obsidiadas, totalmente obsidiadas. Eu vindo para cá, tinha um rapaz na Rondon Pacheco, cruzando a rua no meio dos carros, como se não tivesse um veículo atravessando. E ele lá, de boa, e batendo um papo com alguém do lado dele que ninguém enxerga. E nós temos isso muito, né? Então, pensar no Cristo também. E a questão do perdão do pecado da mulher que ungiu os pés de Jesus, e ela era para a sociedade uma pecadora. E o Cristo falou assim, não, vai, não peques mais, acabou. Porque a gente sabe que tudo é momentâneo, desde que a gente queira fazer a nossa chamada reforma íntima. Bom? E, para terminar, eu queria que a gente pensasse nisso aqui. Levando em conta os acontecimentos recentes, fica uma pergunta. Em que grau sentimos a necessidade de realmente ajudar as pessoas que cruzam nosso caminho nas esquinas das ruas da vida? Nós estamos preparados para ajudar o nosso próximo? A gente já dá conta, hoje você falou que vocês estão distribuindo refeição e por causa do inverno as pessoas já estão também sentindo frio. É isso? Uhum. Tá bom. O que as pessoas precisam? Cobertor, blusa, roupa de frio. De preferência, as melhores que a gente tem ou as em condições de uso. Condições de uso. É isso? Gente, é muito vergonhoso quando a gente vê pessoas dando lixo para o seu semelhante. Ah, ele não tem nada mesmo, o pouco que eu der para ele é muito. Ótimo. Se põe no lugar dele. Se coloque no lugar dele. Pessoas que dão resto de comida, na fome, como qualquer coisa, eu comeria? Vocês comeriam? Aquela situação da pessoa que mandou para o sul uma lingerie feminina usada, suja.
E essa pessoa pensou, lógica, eu vou pegar tudo que lá não presta, não serve e vou doar. Pessoal, será que o Cristo deu o que não servia para ele? Ou será que ele deu o que ele tinha de melhor para o seu próximo? Não estou dizendo aqui, porque nem eu estou preparado para isso, que eu vou chegar na minha casa, pegar minha melhor blusa, minha melhor coberta e vou trazer para você, porque eu ainda não estou preparado para isso, mas eu deveria. Mas eu posso pegar uma blusa boa, uma coberta boa, um travesseiro bom e trazer para cá. E se eu tenho uma coberta estragada, eu posso até trazer e dizer, precisa consertar, porque a casa tem as costureiras que consertam. Mas não é pegar o que iria para o lixo e trazer para o meu semelhante. Sabe por quê? Tudo que eu for doar para o próximo, eu gostaria de receber. Simples assim. Difícil? Muito. Impossível? Jamais. Basta a gente querer. Tá? E fechando, vocês estão tão calados, né? Fechando, diz assim: Compaixão em Nós, é deste livro, se chama O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, de Francisco Cândido Xavier. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem a semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não se nos infiltre no coração sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram sem queixa a teimosia e a inconsequência nos dias de imaturidade ou irritação. O apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, cientes de que as combatíamos sem apreender-lhes os elevados intuitos. O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto ao gesto de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito. A tolerância dos companheiros que, mesmo sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança, aguardando-nos os reajustes espirituais. E o auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos, ajudando-nos sem pausa, além das dificuldades e tropeços, com que se lhes espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida até agora e observaremos que sem isso, provavelmente a maioria de nós, outros, teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos, com a nossa própria negligência. Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte e em qualquer circunstância da bondade e da compaixão de Deus. Que assim seja. Boa noite, prazer estar com vocês, que a gente possa ter aprendido algo, que possamos colocar em prática do mínimo até onde for possível, e que a gente possa se encontrar aí nos caminhos da vida material e espiritual, sendo exemplos de luz por onde passamos. Um abraço fraterno em cada um de vocês. Mas foi uma boa lição.